Pipoca de Graça. Filmes, séries, cultura e atualidades, com aquele tempero que você já sabe. Muito bom dia! Estamos ao vivo a partir de agora, aqui junto com o João Paulo Gouveia em mais um Pipoca de Graça. E hoje, numa live, não estamos naquele estúdio do áudio, Tá vemos vendo? aqui para esse estúdio em vídeo, mais confortável, com pipoca de verdade, JP, e com convidado. Só não é aquela pipoca doce que é rosa, né? Sim. É aquela pipoca que a gente come que é caramelizada, né? Delícia, não deixa cheiro, né? Tá bom demais. Chefe liberou, a gente tá feliz. JP, bom demais estar aqui junto com você em mais um programa. Muito bom poder estar aí de novo. Obrigada pela companhia. E hoje a gente tem Fábio Bentes, ele que é pastor e psicanalista, nosso convidado de hoje, para falar de uma série... 3 pontinhos. Daqui a pouco a gente comenta. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sempre uma alegria estar com vocês. Alegria nossa. E depois que eu convidei ele, eu fiquei sabendo que ele veio no teu programa semana passada, né? Eu Tiramos falei, ele de mas- Atibaia em 2 semanas seguidas. Bom que ele é gente boa, né? Sim, enfrentou quase 3 horas de trânsito para estar aqui. O pior não é você sair de Atibaia e vir pra cá, né? O pior é entrar em São Paulo, né? Exatamente, exato. Pra sair também, né? Tem que sair cedo. Depende do dia e da hora, sim. É incrível, né? Pois é. São Paulo é... 3 horas para chegar em São Paulo, o programa tem 55 minutos, durma. Mas hoje vai ter mais tempo de duração, né? Porque normalmente bom. a gente fica com vocês ali em média 35 minutinhos de hoje para falar dessa série que demanda, né, bastante explicação. Realmente a gente precisava de mais tempo e de um pastor e psicanalista para pontuar a questão do comportamento humano. Então, quem está nos assistindo no YouTube já sabe que a gente vai falar de Beberrene. E você que está só acompanhando pelo aplicativo, pelas rádios afiliadas, vem com a gente para o YouTube. Através do WhatsApp da rádio, você vê o link, clica lá e você já vai direto para o nosso conteúdo no YouTube. Turma, vamos falar então das primeiras experiências. Assim que você assistiu, o Fábio já foi notificado lá pelo Netflix, né? Como ele assiste tudo isso. Então, assim que saiu esse Sempre essas conteúdo, coisas meio assim, né? meio assim, você vai gostar deste. Sempre quando rola um cara maluco, alguém doido, você já recebe uma... Se tem doideira, eles mandam pra mim porque sabem que eu gosto. Eles falam, o Fábio vai gostar disso aqui. Isso aí. E aí, quando você assistiu, como é que foi? Maratonou assim direto? Como foi a Ó, experiência? É importante, assim, já sinalizar, né, que é uma série de temática adulta, né? Sim. Ela é de temática Bem pesada, adulta por sinal. e ela tem cenas adultas. Então, isso é importante de sinalizar. Mas, como eu estava explicando para vocês aqui fora do ar, como isso de alguma forma faz parte da minha rotina de consultório e, às vezes, até de gabinete. Não necessariamente as temáticas adultas, mas, assim, temáticas que podem chocar as pessoas. Eu assistindo a série, eu estava ali na minha rotina, no meu cotidiano, entendeu? Agora, é importante sinalizar para as pessoas, porque às vezes vão pegar e falar, joia, aquele pastor da internet está me indicando. Isso. E aí vai sentar A com a rádio tá indicando pra gente assistir. esse Exato, aí negócio. vai sentar com a família para ver e pode ficar um pouco assustado, entendeu? É verdade. Bastante. Talvez evite quem é um pouco mais sensível a esse tipo de coisa. Por quê? Quando eu cheguei lá pro 3º episódio, alguma coisa, acho que você teve a mesma repulsa que eu tive. Sim. De olhar e falar assim, não vou ver isso. Essa porcaria. Porque é muito pesado. Sim. Né? Ali o 3º e o 4º episódio são muito pesados mesmo e cria assim, uma repulsa mesmo na gente. Ao mesmo tempo eu sabia que eu ia ter também que falar e eu também gosto de gente maluca. Né? E aí eu falei, não, eu vou assistir para ver qual é que é a do cara, entendeu? Mas assim, realmente a gente não está necessariamente, né, refazendo uma... Olha, assistam e tal, como a gente já fez com outros filmes, a gente faz. Eu acho que vale a pena no sentido se fizer essa separação de ser uma coisa adulta, não ponham as crianças na sala, o filme é pesado nesse sentido, ele causa realmente uma estranheza, uma repulsa muito forte, mas é interessante para quem gosta de... E nada impede de Esse você comportamento. passar para frente Nada impede as cenas também, e destacando que assim as cenas elas não têm como intenção produzir sensualidade, não tem nada disso. Não, nada disso. algo É patologia muito, mesmo. É algo muito pesado, né? São cenas fortes, pensando sob uma perspectiva, né, adulta, são cenas fortes, mas não que queiram promover ali Mas sensualidade. você sabe não que é eles nada fizeram um disso. negócio que eu acho que não dá nem para passar. Porque na hora que as cenas estão rolando, muito fortes, ele tá comentando.
e você entende a cabeça dele a partir do comentário dele. Fecha o olho, mas assim, mas a cena é forte, a gente já recomenda que você vá com muita cautela. Tem que ir alguém que está bastante equilibrado para poder fazer uma separação de que é um filme psicológico que tem uma patologia extremamente aguda e de que é importante para a nossa discussão. Pontuado isso, porque tem muitas coisas que a gente indica aqui, que a gente assistiu em família, esse não, assistimos cada um separadamente, tanto para a gente analisar. E o intuito é de a gente colocar na mesa mesmo, porque se tá todo mundo falando e tá sendo muito comentado, por exemplo, eu cheguei na rádio logo depois do feriado, teve, né, o dia 1º de maio, que foi o dia do trabalhador, e aí aqui na rádio 3 pessoas tinham assistido e estavam comentando. Na minha família tinha gente que tinha assistido e estava comentando. Falei, pô, vale a pena, vou assistir então para ver do que se trata. E aí, como tá todo mundo comentando e também em redes sociais, eu acho importante, pelo menos, né, você, pai e mãe, entender o que a gente vai pontuar aqui, não necessariamente assista, mas porque deixa muito claro como o comportamento humano, as suas escolhas, acarretam desdobramentos que às vezes são incontroláveis, né? E como está na mão do ser humano também escolher, discernir o que é bem, o que é mal, a sua responsabilidade. Então, a série, né, como é baseada em fatos reais, mostra que cada limite que o personagem foi passando, que é uma história baseada na própria experiência dele de vida, cada limite que ele rompeu foi levando ele para lugares cada vez mais difíceis de sair, né? Parece que um caminho assim meio sem volta. Então vamos aproveitar e falar sobre... Eu acho que eu já até faria uma pergunta nesse sentido. Acho que para vocês dois que são muito da área, né, muito mais do que eu... Eu acho que essas patologias sempre existiram. A gente vai comentar sobre essa patologia em especial. Mas, assim, a gente tem visto com muito mais frequência essa questão das psicoses, né? Muito mais frequente do que era no passado. É porque isso agora está mais na mídia, está mais na internet? Ou realmente o que vocês percebem é que está tendo uma pandemia de gente maluca mesmo? Eu teria 2 respostas para isso. A primeira delas é que, com a revolução da informação, talvez aí da última década, a gente passa a ter conhecimento de um número muito maior de coisas. Então, a gente passa a ter acesso a muito mais informação, por isso que os números aumentam. 2, a gente começou, a partir de uma época, a dar nome aos bois. Então, algo que no passado era, aquele cara é meio estranho. Às vezes tratado até com uma terminologia que era normal, mas a gente usava de forma meio pejorativa. O cara é meio louquinho, o cara é meio maluquinho. Agora tem nome técnico. Hoje, você dá nome aos bois. Fala, esse cara tem um transtorno, blá, 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 blá. Entendeu? Então a coisa começa... E aí você tem gente falando a respeito disso no YouTube, você vê uma série cuja temática é essa. Então não dá para a gente quantificar. Aumentou, diminuiu, está igual. Mas 2 fenômenos que eu vejo assim que acontecem. 1, a gente está muito mais informado. 2, a gente está começando a dar nome aos bois. Entendeu? Porque me parece, eu vejo na igreja, assim, eu não me lembro de ter visto tantas crianças, por exemplo, atípicas. Entendeu? Como a gente vê hoje. Lógico que antes a gente tratava a hiperatividade com 2 palmadas, né? Não entendia nada. Agora parece que essas coisas estão muito mais. A gente vê muitos casos de crianças que estão dentro do espectro autista. Você vê Asperger, né? E você vê TDAH, você vê muito isso. Tem nomes, como você falou, mas me parece... Eu não me lembro de ter visto tanto. Mas tem coisa ou isso só não me chamava atenção, passava desapercebido. Não é o caso do autismo. E nem hoje, por exemplo, o Asperger já saiu do quadro do CID da psicologia. Está enquadrado em autismo, ponto final. Agora, quando a gente fala de TDAH, a gente está falando de algo que também tem sido produzido pelos dispositivos, tem sido produzido pela cultura. A cultura produz... Então parece que tem um agravamento de algumas coisas. Tem, aí. Porque o que acontece? Está acontecendo com a gente adulto também. Que é nós estarmos assim, o tempo inteiro sendo estimulados de uma forma que 30 anos atrás a gente não era. Então tem isso também sendo produzido pela cultura. Isso também está mudando. Bom, e alguém que a gente vai trazer em breve também, né, JP, no painel literário, que a gente vai abordar o
livro do Viktor Frankl, ele fala também muito sobre a questão do vazio existencial, né? Lá pelo ano de 1945 a 50, depois assim da Segunda Guerra Mundial, ele fala que o grande mal seria o vazio existencial que vai se desdobrar em muitas coisas. Uma delas seriam os vícios, a depressão, essa ansiedade. Então, até essa questão do vício, da compulsão pela tecnologia, a gente é desequilibrado, a gente não sabe usar as coisas de maneira boa, né? A gente vê a tecnologia, o acesso à informação, isso é maravilhoso. Mas usar isso de uma maneira desequilibrada, o problema é quem está por trás, né, do celular, não o celular em si. E a gente vai trazer assim para mais perto de você, para você entender qual é o comportamento da personagem aqui tratada e do personagem, para que você entenda então do que a gente está falando. Não estamos falando de autismo, né? A gente está só pontuando aqui comportamentos diferentes que antes a gente não sabia os nomes, agora sabemos, e com isso a gente consegue respeitar e olhar o outro com mais compreensão, né? Uhum. Mas, no caso, o comportamento dela era uma stalker, né? É uma pessoa que ficava o tempo todo obcecada por outro ser humano e ficava seguindo ele, mandando mensagem. Ao todo, parece que foram 40 mil mensagens que ela chegou a mandar entre e-mails, mensagens de celular. Então, o que faz uma pessoa se apegar tanto a outra... É baseado numa história real, né? Sim. É a história do Richard, né? Que ele coloca ali como Don. Até o Fábio estava comentando com a gente como quando você vai trazer uma história que de fato aconteceu, você muda os personagens, os nomes, descaracteriza um pouco. No caso, ele até caracterizou bem, né? Só mudou ali os nomes dos personagens. E ele disse que trazer isso à cena, ali na Netflix, ele recebeu o convite, mas ele já tinha feito 2 stand-ups, né? A parte 1, a parte 2, e foi a forma dele de lidar com o próprio trauma. E eu já começo perguntando para o Fábio. Fábio, quando a gente passa por um trauma, algo que é difícil a gente superar, a gente precisa dar nome às coisas, elaborar aquilo, mas ficar o tempo todo pensando e falando sobre isso, mostrando para todo mundo, é um jeito adequado? Antes dele responder sua pergunta, primeiro, eu também não sei o que é um stalker. Tá. Eu sou da velha guarda, vocês são tudo novo, mas me parece que é um perseguidor compulsivo. É alguém que tem uma paranoia com alguém, sai atrás dessa pessoa e criando fantasias múltiplas em cima disso. E muito isso ligado à questão das redes sociais, né? De ficar seguindo, de ficar comentando todas as fotos, né? Então tem muito a ver, não é só aquela perseguição que seria um cara que fica seguindo o teu carro, que vai na tua casa, mas que tem a ver com acompanhar a tua vida ali digital em todo o tempo. Ah, entendi, tá. E aí, Fábio, essa questão de... No caso, ele falou que ele trouxe tudo isso à cena, porque ele fez lá o stand-up. Primeiro que ele era, né? Ele estava tentando ser um comediante, não era bem sucedido, né? Naquilo muito que ele fazia. E quando ele trouxe a história dele mesmo, né? Na verdade, isso atraiu e teve uma grande, né, visualização, ao ponto de a Netflix depois convidar ele para transformar, então, aqueles shows de stand-up, de fato, numa série. E são 7 episódios de cerca de meia hora cada um. Só que ele responde que ele aceitou porque foi o jeito dele lidar com a própria história. E aí eu te pergunto, você que recebe isso em consultório, lidar com a própria história, trazendo à tona, repetindo, expondo para todo mundo, é um jeito adequado? Depende da pessoa. Tem pessoa para quem... Tem gente que vai tentar assim, trancafiar as 7 chaves, o que aconteceu consigo. E tem gente que quanto mais pessoas souberem, mais ela vai se sentir, vamos usar, entre aspas, o termo, mais assim, liberta daquilo, entendeu? Tratar daquilo com alguma naturalidade. A gente falou um pouquinho a respeito disso, João, na semana passada, quando você falou da novela da Regina Duarte, da Malu Mulher. Né? Então, de alguma forma, às vezes, cultura e arte, elas se retroalimentam. Então, aquilo que está acontecendo com as pessoas, elas jogam nas séries, nos filmes, no passado era na novela, né? E as pessoas que assistem essas coisas também se identificam. Então, de alguma forma, isso também resvala naquilo que a gente estava falando, que nós estamos na época da revolução da informação, né? Então, na medida em que as pessoas olham e conseguem perceber, e eu acho isso muito interessante também. Às vezes, um filme, uma série... funciona como um espelho para alguém. Quando a pessoa assiste aquilo, ela fala, meu Deus,
É isso que está acontecendo comigo. É isso que está acontecendo com o meu parente, com o meu filho, com a minha filha, com o meu pai, com a minha mãe. Então, na medida em que as pessoas olham, quando a gente olha, às vezes para um problema que a gente está enfrentando na vida, e às vezes aquilo está tão inconsciente, sim, aquilo está tão oculto para nós, quando alguém coloca diante da gente, a gente fala, meu Deus, olha isso. É esclarecedor. É esclarecedor. Chega a ser libertador em alguns momentos. Eu vi uma vez um paciente me dando um relato de que ele falou assim, eu assisti um programa, eu não me lembro se era Discovery, o que era, um programa que colocaram uma câmera para capturar as reações de um sujeito no trânsito, que ele ficava nervoso. E aí o programa era disso, entendeu? De fazer comentários a respeito do cara reagindo no trânsito. O cara nervoso, buzinava, abaixava o vidro, gritava, xingava, batia no... Quando chegou no final do programa, esse meu paciente olhou e falou, cara, eu olhei aquilo, eu sou o tipo de cara que xinga, que abaixa o vidro, que briga, que bate no painel. Cara, eu achei aquilo horroroso. Aquilo é ridículo, aquilo é um absurdo. E aquilo acabou ajudando ele a mudar, né? Então, sob o ponto de vista pessoal, tem gente que vai querer esconder aquilo que aconteceu consigo, por motivos mais do que óbvios, entendeu? Vergonha e, enfim, medo de que alguém descubra. E vai ter gente que vai querer contar. A gente que está no ministério, é muito comum, às vezes, alguém... Tem pessoas que têm mais filtros e pessoas que têm menos. Pessoas que têm menos filtros, às vezes te pegam num fim de culto no corredor e começam a falar, não, porque está acontecendo isso, porque o meu filho, porque a minha filha, porque pá, no meio de todo mundo, entendeu? E às vezes nem ela fica constrangida, mas você fica constrangido que ela esteja contando e abrindo aquilo num ambiente que tem gente ouvindo. Então, vai depender muito do filtro da pessoa. Sim, mas entendeu? É interessante você falar isso do filtro, porque acho que, como cristãos, né, a gente é chamado a essa maturidade de ter esse equilíbrio. A gente não abre a nossa vida para todo mundo, ao mesmo tempo que a gente não esconde de todo mundo, porque senão você vive também numa prisão, né? É muito interessante quando, num dado momento, ele vai contar para os pais dele o que ele tinha vivido. Aquele é o ponto alto, assim, da série, porque, enfim, ele podia ser ele mesmo com alguém e com as pessoas mais importantes da história dele, que era o pai e a mãe. Então, ao ponto de depois ele conseguir sentar no sofá e assistir um filme com o pai e com a mãe se sentindo confortável, algo que fazia tempo que ele não tinha essa experiência, né? Ele estava sempre se sentindo muito mal. É mais interessante quando vocês pontuaram disso, né, de trazer ali a gente se reconhecer, porque a Bíblia trabalha muito isso, né, questão de histórias. Uma coisa é a gente falar, por exemplo, o que é uma stalker? E aí a gente pontuar, tem esse comportamento, faz isso e elencar um monte de coisa. E a Bíblia, ela não trabalha assim, quando ela quer fazer com que a gente se olhe nesse espelho, ela trabalha com as narrativas bíblicas, né? Por exemplo, quando Davi tinha cometido o pecado de adultério, poxa, estava óbvio, mas ele não estava enxergando. Aí vem e ele ouve uma história. E quando ele ouve aquela história, olha, tinha um cara que tinha tantas ovelhas, ele fez isso e aquilo. E aí ele enxerga o tamanho da maldade dele, aí sim ele consegue se reconhecer. Então, eu acho que a Bíblia, ela traz muito a questão das narrativas para a gente se reconhecer. Espelho, né? Exato, no papel do personagem. Tem um autor que diz, por exemplo, que as parábolas, elas são o espelho da alma. Sim. Porque a gente lê a parábola e se vê nela. É isso que eu ia falar. Se a gente não se vê... Quem mais faz isso é Jesus. Sim. Quem mais todo, faz né? isso. Eu participo de um contexto de pregação em que talvez eu seja o pregador assim que mais usa histórias e ilustrações dentro do seu modelo homilético. Eu gosto demais. Porque é o modelo que Jesus usa. Então, Jesus não pegava trechos da palavra para expô-los para os seus ouvintes. Ele contava história, entendeu? Então a história é muito boa. Quem mais usava esse modelo era Jesus. Agora tem um outro negócio que eu queria... E que é pedagogicamente extremamente produtivo, né, nisso, porque as pessoas se veem nas histórias. E é fácil de lembrar. Isso. Agora, disso que vocês estavam falando, teve algo que você estava dizendo, Renata, que cai naquilo que você sinalizou. Eu não sei se está aumentando o número de casos, eu não sei o que está acontecendo. O que também eu colocaria na conta do que está acontecendo é que, na medida em que a gente, seja em consultório, seja em gabinete, passa a se tornar uma pessoa para quem as pessoas vão contar e falar as coisas, talvez a impressão fique de que elas estão aumentando, porque era coisa que não acontecia quando a gente tinha 20 anos de idade, entendeu? A gente não ficava sabendo.
Eu tenho um grande amigo que ele contou uma vez isso para mim e eu falei, faz todo sentido. Ele falou, Fábio, quando a gente está lá na igreja no púlpito e a gente vai pregar e a gente vê lá o pessoal na hora do louvor, todo mundo cantando, todo mundo de olhos fechados, de mão levantada, a gente está vendo o 10% do iceberg que está para fora d'água. Tem 90% que está para baixo, que a gente não está vendo, entendeu? Então, igreja é muito disso. Você olha e você vê ali um quadro de normalidade. Quando as pessoas começam a falar, JP, eu precisava bater um papo com você, dá para a gente se encontrar nessa semana? Ela vai revelar uma parte que está lá embaixo. Você entendeu? Então, por isso também pode ficar a impressão de que assim, o número de casos está aumentando. Talvez o lugar que a gente ocupe esteja mudando também. Entendeu? Também seja um lugar mais propício para as pessoas revelarem o que está oculto. Esses lugares que a gente está caminhando. E, de certa forma, eu também percebo, né, que quanto mais o ser humano vai se afastando de Deus, e até você pregou nesse último domingo sobre a igreja ainda é um local onde a gente teme o Senhor, no melhor sentido da palavra, onde a gente sabe que Ele é autoridade sobre a nossa vida. Eu acho que quando se perde isso e se perde parâmetros, a gente fica desequilibrado, né? E acho que a Bíblia sempre chama a questão do bom senso, do equilíbrio, da sabedoria. A gente pode até encontrar conhecimento na internet, em bons livros, tal, mas sabedoria é um negócio muito da palavra de Deus, né? É que no antigo é o Kohelet, né? É. Mas também para a turma que não assistiu a série, que está só ouvindo a gente comentar das decisões, das escolhas aqui do personagem, vamos contar um pouquinho, então, como que é o primeiro capítulo até o último, brevemente, do que se trata, por que te trouxe tanta repulsa ali pelo 3º e 4º episódio. Vamos comentar ali um pouquinho, fazer um breve resumo, para que depois a gente também possa pontuar um pouco mais essas atitudes humanas. Vai, quem quer começar? O filme começa ele tá na polícia, que ele quer fazer abrir um boletim de ocorrência, alguma coisa assim, quer fazer uma denúncia de alguém que está perseguindo ele. E o cara não acredita, o policial não acredita, né? Ele fala, mas ela tá te perseguindo? Tá, ela me faz propostas sexuais, né? O cara, e aí, entendeu? Ele, mas se fosse uma mulher... Não, se fosse uma mulher é diferente, entendeu? Ele fala assim, não pode ser diferente. É o mesmo tipo de assédio, é o mesmo tipo de pressão, não pode ser diferente, né? E a gente tem também um discurso, e é legal logo no começo do filme essa posição que ele coloca, porque homens também sofrem desses assédios, dessas pressões. E ele também é incompreendido nisso, porque ele fala assim, rapaz, a mulher está querendo alguma coisa com você e você não está querendo. Como se a gente também tivesse que ceder o tempo todo, porque não? Porque o homem é assim, né? Então ele já começa com esse tipo de discussão. E aí ele começa a contar a história de como aconteceu isso. Então, eu não me lembro o nome da... Marta. A Marta, é verdade. Ele fica, a Marta, ai meu Deus. E atrapalha toda a vida dele, né? Ela chega no pub que ele trabalha e ela tem, assim, uma empatia por ele, e ela começa a perseguir ele, coisa que ela já tinha feito antes com o chefe, né? E aí fez denúncias caluniosas contra ele, falando de estupro, de assédio, de um monte de coisa, e ela era a perseguidora do negócio. E até então ele não sabia de nada disso, né? Simplesmente chega uma pessoa lá, ele vê que pelo semblante não tá muito feliz, né? Ele tenta ser gentil. E aí desperta nela, né, um gatilho ali nela, que ela passa a ter uma fixação, né? Uma fixação mesmo por ele, e começa a ir todos os dias e falar todos os dias, e começa a sentir um sentimento de posse, como se eles tivessem alguma coisa. Sim. E ele fica assim, mas a gente não tem nada. Mas ela começa a ficar com ciúme. Você tá conversando com não sei quem, né? Como se eles tivessem alguma coisa assim. E ela cria, dentro da patologia dela lá, ela cria essa questão e avança nisso. E a coisa vai ficando muito pior. Por quê? Quando ele começa a tentar repulsar ela, botar ela para fora, ele começa a ver que ele também sentia falta daquilo. Que aquilo também supria necessidades interiores e problemas interiores que ele tinha, e ele começa a se envolver com um monte de outras coisas para tentar entender o que está passando com ele nesse processo todo. Né? E aí, até depois, quando ela vai presa e tudo, o cara sente falta, né? Fala assim, mas peraí, ficou um vazio na minha vida agora. E ele tem medo, tem uma hora que vocês vão lembrar, que ele tem medo porque ela some, quando ele denuncia. E ele fica ouvindo o que ela deixou gravado no celular dele. E ela falou, ele começa a compartimentalizar. Então, aqui, porque ele entende ela.
a hora que ela tá triste, a hora que ela tá feliz, a hora que ela tá melancólica, a hora que ela tá... E isso para a vida dele, ele acha maravilhoso. Só depois que eles vão dizer por que é bebê rena, porque ele tinha mensagens que ele não ouviu. E aí ele se sente culpado, fala, pô, meu, se eu tivesse ouvido isso aqui antes, que era por causa disso que ela fazia isso, eu teria entendido ela muito melhor. Rola uma culpa dele também. E parece, e aí a gente vai discutir isso, que aí vocês estavam me contando como vocês viram, que é parece que ele vai reproduzir a mesma coisa, né? No processo, mas é uma patologia grave. Sim, dos dois, né? Dos dois, e eu acho interessante da série isso, que ele não coloca ela como... total, é o monstro da minha vida. Tem momentos que ele diz, né? Mas ele se coloca também vulnerável ali, de perceber que um retroalimentou o outro. A questão da carência dela, que fez com que ela se agarrasse a ele como se fosse a última salvação, né? E ele, ao mesmo tempo, assim, vai... depois, né, mostrando ao longo da série que tudo que ele queria alcançar, ele ainda não tinha alcançado. Não tinha um bom emprego, não tinha uma casa própria. E aí ele vai mostrando ali, poxa, ele morava ainda com a sogra que nem mais sogra era dele, porque era a mãe da ex-namorada, mas porque ele não tinha para onde ir, não tinha conseguido o trabalho que ele queria, estava trabalhando num pub só para se sustentar. Então vai mostrando que a identidade dele está extremamente fragilizada, né? Você vê que tem uma hora que ele é custo-benefício, né? Sim. Porque ele fala assim, tá, ela tá me deixando maluco. Mas tinha a hora, quando ele volta lá para falar com o cara que estuprava ele, ele fica assim... ele sai e ele está muito inseguro com aquilo, porque ele se põe numa relação de insegurança muito grave com esse cara, e aí ele vai para escutar ela falando, mas você é bonito, mas você é legal, mas você... E ele, pode crer, aí ele pegava energia de novo. É tão patológico o sistema todo, né? Isso realmente acontece, né, Fábio? Muitas vezes as pessoas entram num movimento doentio, porque aquilo alimenta ela também para outras deficiências psicológicas que estão acontecendo, né? Para que você tenha para que você tenha um quadro desse, você precisa de um arranjo. Você não tem uma pessoa sozinha, entendeu? Que a autoestima é tão baixa que... você não tem, por exemplo, você não tem como ser maluco sozinho, trancado no seu quarto, entendeu? Você só vai manifestar a sua loucura nas relações. Então é isso que acontece. Ali o que se estabelece é porque o arranjo foi criado. Ela indo atrás dele e ele poderia a qualquer momento ter dado um freio para ela, né? Sim. Então ela ia visitá-lo lá no pub diariamente e ele em nenhum momento colocou um freio claro, né, objetivo, dizendo, olha, não me procure mais, está me fazendo mal e tal, enfim. Pelos motivos que você sinalizou, ele deixava ela vir, de alguma forma aquilo fazia bem, né? Se ele tivesse, desde o início, estabelecido limites, a história teria sido outra. Ele não estabeleceu os limites, então você tem um arranjo, você precisa sempre de um arranjo. E aí a gente entra naquela terminologia que vocês conhecem, que é a codependência. Você tem um dependente e as pessoas que topam fazer parte da dependência desse primeiro se tornam codependentes. Eu vou dar um exemplo para quem está ouvindo a gente, né? Então, tem uma pessoa que ela é alcoólatra. Então, se ela tem, por exemplo, uma mãe, que quando esse alcoólatra chega em casa, ele vomita na sala, aí a mãe vai lá e limpa. No dia seguinte, ela liga para o chefe dizendo, ele está mal e tal, por isso que ele não foi trabalhar. Ela vai até o bar e paga a dívida que ele tem. Então, a dependência é dele, mas ela é codependente. Ela paga a conta junto. Ela retroalimenta um processo. Exato. Então, por mais doído que às vezes seja para quem está próximo, fundamentalmente quando a gente está falando de familiares, ou você estabelece um limite e sofre a dor de estabelecer o limite, ou você vai contribuir para a roda continuar girando e você vai se tornar um codependente. A gente fez o filme aqui, lembra? É Querido Menino, né? Meu Querido Menino. Querido Menino. Esse filme trabalha bem isso, que chega uma hora que o pai fala assim, eu não posso mais ajudar você. Mas pai, eu vou morrer. Mas eu não posso mais ajudar você.
E é nessa hora que os dois vão encontrar um caminho para solucionar o problema. Porque enquanto o pai está deixando a coisa, protegendo o filho do mal, parece que o fundo nunca chega. Parece que as pessoas só aprendem quando batem no fundo. Mas o codependente não permite que a pessoa bata no fundo. Não, parece que realmente. deixa ela levitando e ela não chega nunca no fundo. Você quer um quadro pior? O quadro pior é quando você tem alguém que age como esse pai do filme que eu não assisti e fala, eu não posso mais te ajudar. Assiste, é muito bom esse filme. Vou assistir. É real também. Ele fala, eu não posso mais te ajudar. E o que acontece? Quando você tem uma mobilização daquele que não pode mais ser ajudado, ele fala, bom, a partir de agora que eu bati no fundo, eu vou ter que me mexer, e aí você enxerga a transformação, ok, você tem um quadro positivo. O quadro pior é quando alguém chega para alguém e fala, eu não posso mais te ajudar. E aí essa pessoa, aí se ela tinha chegado ao fundo, ela cava mais e vai mais para o fundo, e aí pode inspirar um sentimento de culpa naquele que falou, não posso mais te ajudar. É porque você para de controlar a situação e assim, agora o que vai acontecer com ele é de responsabilidade dele. De certa forma, o pai estava sempre salvando o menino. E ele sabia que chegaria um momento que ele não poderia salvar mais, mas isso poderia levar tempo, né? E no caso, uma vez que ele solta a mão e deixa ele tomar a própria atitude, de fato, ele poderia ter acabado com a vida, né? Não foi o que aconteceu, porque é baseado numa história real, então depois eles fizeram um livro juntos, mas poderia ter morrido. E o pai? Então, por isso que eu acho que quando você vai chegar nesse ponto onde você diz basta, você tem que estar muito certo no teu coração, se eu estou preparado para o pior que pode acontecer? É isso, você precisa sustentar a decisão, né? O Isso quadro é muito difícil. Você precisa sustentar o quadro negativo. Você fala assim, não, eu vou parar nos dois polos. Em um polo, não, agora que eu parar, ele ou ela vai dar um jeito na vida. O outro polo é assim, vai acabar, entendeu? Então, a pessoa que tira a mão e fala assim, eu não posso mais fazer isso por você, ela tem que estar pronta para sustentar. Vai ter agora sim uma saída, porque ele ou ela vai ter de se responsabilizar pelos próprios atos, ou é agora que vai para ele ou para ela vai acabar. Então, a pessoa tem que sustentar isso emocionalmente. Sabe outro filme que também trabalha isso? É O Voo, com Denzel Washington. Que ele é alcoólatra, lembra? O filme é ficção, ele salva o voo, tal, não sei o que lá, mas chega uma hora que ele tá no fim já, ele tá falando assim, mas por que você... Era só mais uma mentira que você tinha que dizer e você não ia estar preso. Aí ele vira e fala assim, sabe quando não dá mais? Que encheu, a panela de pressão já tá cheia, não tem mais como fazer, e ele falou assim, eu não tinha mais como fazer. Dali era a morte. Entendeu? E aí ele diz a verdade, vai preso, mas assim, parece que chega uma hora que é só batendo mesmo no fundo, perdendo tudo, batendo a cara no chão, batendo a cara na parede, que as coisas vão acontecer. Difícil para o codependente é isso, tipo, tudo bem, pode ser que ele perca só alguns dentes, entendeu? Na pancada, pode ser que ele perca um braço, mas pode ser que realmente acabe tudo. Como lida com essa culpa depois? Ainda mais se alguém que, pelo menos durante um período da vida, dependia de você como um filho ou uma filha. Entendeu? Você fazer isso por um filho ou por uma filha que durante um tempo depende de você. E às vezes essa relação se perpetua, né? Quando chega uma hora de você falar assim, não, agora você se vira. Você não quer trabalhar, você não quer sustentar, não vou ficar te dando dinheiro, não vou ficar fazendo isso, aquilo, você se vira, né? Então, quando o fim é trágico para um filho ou para uma filha que dependia de você durante uma fase, isso pode ser mais difícil de você lidar. E aí eu aproveito para perguntar rapidinho para os dois, para a gente depois ir para mais alguns outros temas. E como que é Deus conosco na nossa relação de filhos amados? Ele é perdoador, ele é compassivo, ele é misericordioso, ele é longânimo, mas ele disciplina. Como que a gente vê isso? Eu acho que o difícil é a gente também compreender isso, porque a gente não consegue entender isso nem na gente. Né? Tem um ponto final. E isso é uma coisa engraçada, porque eu estou trabalhando ainda no mestrado a questão do Jonas, e tem um ponto final no negócio. Você pega a história de Jonas, Deus abrindo uma porta para os assírios, mas você pega Naum, não tem porta. Ele vai destruir Nínive. Ponto. Você entendeu? Então, como que a gente pode entender essa questão sabendo assim, não tem um ponto final.
Chega uma hora que ele é longânimo, que ele vai estendendo, ele é paciente. Jonas sabe, eu sei que o senhor é paciente, o senhor fica esticando a hora de terminar, entendeu? Mas tem uma hora que termina. Jonas joga nesse lugar, ele fala assim, não, vai ter uma hora, eu vou esticar o tempo, porque vai ter uma hora que ele vai acabar, né? A gente precisa entender isso, de que uma hora as coisas realmente param. O mundo evangélico, de forma geral, eu não sei, o mundo cristão, talvez, ou da fé, não, Deus nunca abandona você. Isso é mentira. Porque você pega Romanos capítulo 1, vai dizer, e Deus os entregou aos seus próprios desejos. Inclusive o termo lá é psíquicos. É alguém que é regido pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios pensamentos. Deus os abandona. Quer dizer, deixa aí. Paulo vai dizer lá, é melhor que entregue, então, tira ele da comunidade, entrega o corpo dele, porque aí vamos ver se a gente salva a alma, entendeu? Deus faz isso, entendeu? E é muito duro. E eu acho que essa também é uma demonstração do amor dele, no sentido de que, eu falava lá, né? A igreja primitiva lá temia. Temer é saber que ele pode dar um ponto final, e é ele quem realmente pode dar um ponto final nas coisas. Todas. Inclusive no juízo sobre mim. Então, ele é amoroso, ele é longânimo, ele rola comigo na grama, ele joga bola comigo, ele faz tudo isso comigo, mas ele também é um pai justo. Ele também é um pai severo, é um pai que dá limites para os processos. E o meu respeito por ele, pela autoridade dele, também está nesse lugar, de que é alguém que me dá parâmetros para viver bem. E muitas vezes eu acho que as famílias falham nesse lugar, de dar limite. Olha, aqui não pode. Tá bom, vai, faz. Você entendeu? A gente vê nas crianças lá, quando você vai cuidar das crianças lá na classinha. Tem muitas crianças que não têm limite. Nenhum. Entendeu? Por quê? Porque antigamente meu pai fazia um negócio na sala de aula, esticava a mão porque o padre dava um bolo nele. E quando ele chegava em casa e reclamava, hoje eu recebi 3 bolos do padre. Você recebeu o bolo do padre? Bolo é palmatória. Recebi. Abre a mão aí, vai levar 5 agora. Como é que você chegou nesse ponto de desrespeitar o seu professor? Hoje não. Alguém faz alguma coisa com meu filho, vou lá na escola e quer dar na cara dele. Como assim? Você está reclamando do meu filho? É assim que as pessoas fazem hoje. E tiram completamente essas autoridades, esses temores. Quando esses temores saem, o que sobra é balbúrdia, é bagunça. É tudo sem limite. Uma sociedade completamente sem limite, o Bauman vai estar certo. Derreteu tudo, porque acabaram os temores, acabaram os limites. Eu acho que falta coragem, não de fazer, de dar limites. Falta coragem de sentir a dor de dar limites. É coragem de vencer os seus próprios temores de dor. Né? A gente não quer isso. Eu fui ao dentista, era só para fazer um scanner. Cheguei lá, o cara vai ter que abrir. Deus. Tremi que nem uma vara verde. Minha pressão foi... Odeio isso. Mas é assim. Então eu não vou ao dentista porque eu tenho medo. Eu preciso vencer meus medos também. E preciso ter a coragem de sentir as dores para poder avançar. Percebe? E eu não sei qual o ponto de vista que vocês têm sobre essa questão dos limites. Os pais não dão limites, não é por causa do amor que eles têm aos filhos. É por causa do medo de sofrer que eles têm. E quanto dá trabalho, você fala não, porque é muito mais fácil você falar sim. Chega uma hora que você sabe se falar sim, resolveu o problema. Se você falar não, você ainda vai ter que tratar o problema há muito tempo, porque isso vai gerar dor, vai gerar desconforto, né? E você? O que você acha? E vai gerar questões de aceitação, né? Exato. Parece que uma hora, se ele no começo tivesse dado um corte, com certeza, talvez ele não tivesse tantos problemas, né? Sim. Nunca saberemos. Não, e no caso, né, o que é interessante, você falou da primeira cena ali da série, ele chega na polícia e fala, eu vim aqui registrar uma denúncia, um stalker, tá me perseguindo.
Tá, homem ou mulher? Mulher. Aí já olha, né? Com aquela cara. Tá. Seu Quando? frouxo, 6 né? meses. Poxa, 6 meses agora que você veio aqui? Então, assim, toda essa demora também dele fez com que todo o quadro aumentasse ainda mais, né? O que da responsabilidade dele em toda essa história, né? Mas os pais não estão dando limites mesmo por medo? E também, né? Também tem a questão da aceitação, né? Os pais querem ser aceitos pelos seus filhos. Se eu for lá e falar que não e eu sustentar o meu não, meu filho ou minha filha não vai gostar de mim, eu quero que ele goste. Então, na verdade, a insegurança, né? E aí a gente vê tanto no filme a insegurança dela, que também não era aceita, não tinha ali o amor do pai e da mãe, ele que não tinha a segurança, ele estava com a identidade dele extremamente fragilizada, não tinha alcançado nada do que ele queria, não sabia direito quem ele era, e a insegurança dos pais, né? Você lembra aquele outro filme que a gente falou? Era Uma Vez um Sonho? Uhum. E aí quando a avó vai lá e pega mesmo a rédea da conduta ali, do comportamento, né? Da educação do neto, o neto chega uma hora que você é chata, você tá lá, assim, não tem problema, não tô fazendo prêmio aqui de aceitação, não tô nem aí meu ibope, pode me detestar, tô fazendo o que eu sei que é certo, né? E no caso dele, tinha uma questão Isso é amor, né? Aí a gente vai descer, assim, alguns degraus de profundidade. A permissão que ele dava para ela vir e investir nele, aquilo estava, assim, ajudando ele conseguir, não sei se essa é a palavra, definir ou sustentar uma identidade sexual. Sim. Né? Então, assim, os comentários dela a respeito dele, a respeito da aparência dele, tudo que ela dava de cantadinha nele, de alguma forma ajudava com que ele permanecesse com uma identidade sexual, não sei se a gente pode dizer normativa. Você entendeu? Porque na medida em que ele percebia que ele ainda despertava e ainda atraía alguma né, investida feminina, aquilo o deixava ainda do lado hétero da questão. Uma vez que, e a gente vai dar spoiler, funciona assim, né? Ele tinha tido os problemas dele lá na Escócia e ele estava naquela. E aí? Eu não sou, eu sou gay, eu sou hétero, eu sou bi... Qual que é a minha? Eu gostava do que o cara fazia comigo. Exato. Então, qual que era a minha? Por que eu voltava lá Por que eu voltei, você entendeu? Então, ele está ali na formulação de qual que é a praia dele. Então, de alguma forma, as cantadas dela não só faziam bem para o ego, mas ajudavam ele... E a gente sabe que funciona assim, né? Como... Permanecer socialmente... Exatamente, entendeu? Então, assim, é ela que vai me deixar... Tanto que, para ele, é um trauma ele ir lá e falar com os pais dele a respeito disso, da confusão a respeito da sexualidade dele. Que era uma confusão. Não eram convicções. Ele não traz para os pais convicções. Ele traz confusão, entendeu? E a confusão fica, assim, escancarada no fato de ele se relacionar com o transexual, né? Que eu estava falando para você fora do ar, a Renata não estava aqui, que, assim... Ele queria uma figura feminina que tivesse uma anatomia masculina. Uhum. Então, assim, o fato de ele ter se apaixonado pelo transexual é a expressão da confusão da sexualidade dele. Agora, olhando a série, a percepção de vocês agora, olhando a série, o que ela mostra lá, a confusão dele nesse sentido é por causa dele ter sofrido abuso. Porque antes ele tinha uma relação normal com a namorada, né? E depois do abuso é que essa coisa vira um caos. Quando ele começa assim, peraí, mas eu acho... Porque como ele estava drogado, entendeu? Porque o cara drogou ele, ele ficava assim, não, eu acho que estava acontecendo isso. Ele parece que ele vai, de alguma maneira, trazendo à memória o que realmente estava acontecendo lá. Mas aí vem a pergunta, a interrogação. Ele tinha um relacionamento normal com a namorada? Não, eu não sei. Eu estou olhando Porque o que acontece? Eu não sei se vocês se lembram. Houve situações em que a namorada, eles dois na cama, a namorada tentava se aproximar dele e ele não queria. Aí a pergunta que fica, daí eu não sei se é a minha cabeça... Não, mas foi depois. Isso foi depois da experiência Por isso que eu tô dele. te falando. Porque também foi uma mistura de ele se sentir meio enojado, traumatizado. Foi depois da experiência da Escócia. Sim. Isso. Sim, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é justamente esse o a
a negativa dele para a namorada é fruto do que aconteceu ou é fruto de algo muito anterior? Então, aí eu vou fazer de constituição de sexualidade, você entendeu? Aí é isso que a gente vai voltar e comentar daqui a pouquinho, toda essa confusão, porque também tem tudo a ver com o que a gente vê no cenário dos dias atuais, essa confusão da nossa identidade sexual. A gente vai voltar a falar sobre isso daqui a pouquinho. A minha é muito tranquila. Tá dizendo do que a gente vê, né, hoje. Mas daqui a pouco a gente volta, então, nesse tópico, porque tem muito recado e tem muita gente querendo saber do que se trata, do que a gente está falando, pedindo pra gente repassar também o nome aqui de filme. JP, então, repete também o nome do filme que você trouxe, que comentou do pai, do relacionamento com o filho. Tem gente perguntando aqui. O que a gente está comentando hoje com o pastor Fábio, psicanalista, é Bebê Rena, tá? É esse o filme que a gente está comentando, ou a série, o seriado que a gente está comentando. Mas eu falei sobre o meu querido menino, o querido menino, chama, e falei também sobre o voo, que é o caso do Denzel Washington lá, que ele é um piloto de avião. E aí, lendo um pouquinho o comentário da turma, né? E lembrando você que está só ouvindo a gente, hoje dá para assistir pelo nosso canal do YouTube, então já corre para lá, o link está no WhatsApp aqui da rádio, no status, clica lá que você vai poder acompanhar esse papo também. Pode pegar na pipoca aí, JP. Enquanto eu leio, vão comendo, aí fiquem à vontade. O Aldair Felisberto disse: olá, pastor, professor. Aldair, eu dei aula para ele ontem. Falou eu orientador. Não perco nada mais. Ele... mandou, meu orientador. E olha aí, que legal. Ele falou assim, pensei em parar de assistir várias vezes durante os episódios, mas continuei para ver o desfecho. A Cleide, aqui da rádio, disse: bom dia, eu relutei um pouco em assistir, porque a sinopse me sinalizava que seria algo forte e pesado. Mas, enfim, assisti e percebi a grandiosidade das ações perturbadoras de pessoas conturbadas. Para mim, todos os personagens principais traziam sobre si o peso de doenças emocionais e seu estado mais perverso. Valeu, Cleide. A Gabi, tua filhota, mandou: não assisti, mas parece perturbador. Muito perturbador. Acertou. Não, você sabe que ela tá assistindo True Detective? Vocês assistiram esse? Não. É muito bom. E são minisséries também dentro de um grande contexto. Cada história, cada temporada é uma história completamente diferente. E ela ficou perturbada com o primeiro. Você vai gostar do primeiro também. Vocês vão gostar, porque é bem psicológico. E ela, eu fiquei mal perturbado, então não assiste esse aí não, porque esse é, nossa. E a Cleide voltou e disse assim, me fez refletir se estou preparada para lidar com isso dentro da minha casa ou nas comunidades que eu participo. Sempre fui muito atenta a isso, mas a série em particular me ajudou a pensar mais sobre o comportamento humano e como posso estar pronta a ajudar. Então, nosso intuito, de fato, é esse. Não é fazer com que todo mundo assista, até porque não indicou nem para a filha, também não assisti com as minhas, mas é no sentido de a gente entender o porquê que estão falando e se, de fato, ele tinha escolha ou não. E se, de fato, essa perturbação toda dele era algo já inato ou teve a ver com as liberdades que ele foi dando aos outros, né? Carlos Borges mandou um abração aqui pra gente, seu José Carlos do Rio de Janeiro também, dona Rita de Cássia disse, concordo com você, pastor, hoje em dia tá tudo diferente de antigamente. O Adauir Felisberto, né, falou, tem um sobrinho que é usuário e a mãe fica aflita e com medo do filho sair na rua e aprontar ou comprar droga, né? E é, de fato, um risco. E aí teve outras pessoas também comentando, não vou identificar aqui, mas que também falaram sobre a questão de, por conta que o filho é usuário de droga e sem droga ele fica extremamente violento e rebelde, os próprios pais chegam a comprar a droga para o filho para poder acalmá-lo, né? E aí uma ouvinte escutou isso aqui e falou, nossa, que alerta, vou passar isso daqui adiante. Muito obrigada aqui pelos comentários de vocês, também agradecendo a Vânia de Santa Catarina, ela falou, comecei a assistir a série, agora fiquei curiosa, então vou dar continuidade. Wesley, no Distrito Federal, tinha perguntado o nome do filme, né, do pai e do filho. O Zé Guedes também tinha pedido pra gente repetir o nome da série, é Bebê Rena. A Maria de Minas Gerais falou, gente, por essa falta de limites, eu tive o desprazer de ouvir ontem um filho de 5 anos gritar com a mãe, eu te mato, porque ele queria comer diante da TV e ela tinha dito que não era para fazer isso. Então, além da birra, teve tudo isso, né? O ultimato é pesado para uma criança de 5 anos, principalmente.
Pois é, e a Mônica também agradecendo aqui para a gente ter comentado de novo o nome da série, porque ela estava querendo anotar. Bom, então, voltando, a gente está com aí os nossos 5 últimos minutos. E aí minha pergunta para vocês, como pastores e toda essa questão da identidade, né, sexual, ele sofre aquele trauma, ele passa por aquela situação, ele não tinha conseguido nada do que ele queria, ainda não tinha casa própria, não tinha o próprio sustento ali para se bancar, não tinha conseguido alcançar o sonho dele, que era ser um comediante, tudo que ele estava fazendo estava muito arrastado. Só que aí ele vê numa chance, né, ele recebe ali um convite, né, ali para ele ir num lugar onde só ia ter pessoas famosas, um encontro meio VIP, e aí ele acaba conhecendo o diretor, né, o roteirista, né, de uma série que ele gostava, que era famosa, e o cara... Na verdade, era uma boate homossexual. E o cara chama ele, né, pra ir lá na casa dele, pra eles conversarem um pouco mais. Eu não sei se foi o ator que fez a série, que assim, só pela cara, pelo jeito, pelo comportamento, você já saca que o cara queria muito mais do que aquilo, né? Eu não sei se foi o ator que pegaram ou se de fato a pessoa também se comportava assim, porque já daria para ele ter sacado antes. Mas o fato é que quando ele começa a frequentar a casa do cara, levar o roteiro dele, então no primeiro dia ele pega lá e leva o roteiro. E aí o cara olha assim, não, me resume. Ele, não, tá aqui ó para você ler. Não, me resume, me vende. Aí o cara vai lá e fala, ele, não me convenceu. E ele quer tentar convencer o cara, ele quer que o cara goste dele. E aí o cara oferece para ele drogas e ele vai aceitando. Então parece que há limites que ele vai rompendo e alargando esses limites. Então ele aceita o consumo de drogas cada vez mais pesadas e ao ponto de quando ele acordava... Primeira vez ele não sabia o que de fato tinha acontecido, né? Mas depois ele foi entendendo o que aconteceu ao ponto de o cara se aproveitar sexualmente dele, até o fato mesmo consumado, o cara teve relação sexual com ele meio desacordado. Mas a primeira sensação quando ele sai da casa é um choro amargo, um choro doído, aquele choro assim de tipo, cara, minha privacidade foi invadida, eu fiz algo muito ruim. Aí eu sinto do ser humano que é o seguinte, a gente às vezes passa por situações assim e ao invés de isso ser o grande ponto de virada, de falar o que eu faço com a minha vida a partir de agora, eu vou, e por exemplo, né, quando Pedro nega Jesus e tem aquele choro amargo, arrependimento e ele vai e isso não causa nele um remorso ao ponto de ele se matar, mas a chance depois, quando ele tem de ser perdoado, de agarrar esse perdão, ou há essa sensação que vai cauterizando o coração. Então, algo muito ruim, a pessoa se sente desconfortável, fez uma coisa que para ele mentalmente era reprovável, que ele não aceitava, mas depois ele volta. Que ele gostou do mesmo. Tinha alguma sensação. E alguma coisa fez ele voltar. Talvez a aceitação do cara, né? Mas e aí? O que acontece com essas experiências nossas? A gente vê nossas? muito de relatos de crianças que foram abusadas, que muitas vezes não relatavam, não era nem por medo. É porque elas tinham esse conflito de acho que é errado, meu pai e minha mãe já me ensinaram que mas era gostoso. Mas o ponto e permanece aí. Depois essa confusão fica tão absurda, você entendeu? Eu até gostei do negócio, mas é errado. Tá, mas é errado, mas foi gostoso. E esse conflito que muitas vezes aparece, que esses abusadores aproveitam esse tipo de confusão também para ficar ali no meio, se aproveitando ainda dessa situação, né? Me parece que isso aconteceu muito. Sim. O cara ficou se aproveitando da situação porque o cara também não reagiu a priori na frente dele. E o quanto de posturas hoje de pessoas que não sabem direito o que são fruto desses traumas. Isso. E de uma sensação assim, primeiro, tem áreas do nosso corpo que sim, que dão prazer, mas até então... só por causa disso eu sou uma coisa? E aí, por causa que eu sofri um trauma, isso me estimulou sexualmente e eu gostei, eu devo ser isso? No caso dele, da série, eu acho que foi muito mais a aceitação do que ele ter provado, experimentado alguma espécie de prazer, até porque, no caso dele, ele estava desacordado. Sim. Então, para mim, ficou muito claro na situação que ele relata isso, quando ele tem aquele discurso dele no show do stand-up, em que ele fala a respeito, né, da vida dele, ele é um cara em busca de aceitação. Sim. É o que ele é. Então, foi o que aconteceu quando ele vai para aquela boate, ele conhece o cara,
e o cara joga lá uma conversa mole de que quer ver o roteiro e tal, ele fala, é a minha grande chance. E aí ele topa, assim... Vou até me sujeitar a esse tipo de situações constrangedoras, que ainda não tinha sido um estupro, mas eram situações constrangedoras porque, cara, é a grande chance que eu vou ter de ser aceito. Vão poder reconhecer o meu valor, entendeu? Você é famoso, ele fala muito isso. Então assim, eu vou poder viver, né, do meu trabalho, da minha arte, dos meus roteiros. Ele tinha criado aquele personagem que era um lutador de luta livre e tal. Ele falou, vai ser... E querendo ou não, assim, quando uma pessoa na vida prospera, é uma grande experiência de aceitação, né? Estão reconhecendo o trabalho dela, estão reconhecendo o trabalho dela financeiramente. Então, ele estava vendo naquela relação que ele tinha com esse sujeito que abusou dele, uma experiência de aceitação de vida. Não era uma aceitação só do sujeito, era uma aceitação de vida, entendeu? Ele falou, aqui é a minha chance. E a mesma coisa estava acontecendo com a Marta, né? Ele falou, ela tá me querendo, ela tá me desejando. Então, ele tinha um problema com as convicções dele, ele tem um problema de aceitação, e ele vai dando os limites e quebrando, entendeu? Não pondo freio em nada, em nem ninguém. Por quê? Porque ele queria ser aceito. Você acha, para a gente encerrar, né? Que a gente já está extrapolando tudo e a gente encerra aqui... Você acha que o caso, por exemplo, quando Jesus chega com a mulher samaritana, ele revela esses conflitos todos para ela e fala, olha, aqueles que você já foi esposa, não são. E esse que está agora também não é, e você não vai encontrar nada com eles. Você acha que Jesus trata essa coisa profundamente também na mulher samaritana nesse sentido? Aí a gente vai ter que ter outro programa. Mas me parece que ele vai profundamente nas dores da existência da alma e desses conflitos todos que ela também tem, né? E quando a gente não encontra a aceitação, né, em Deus, e quando não é Ele quem diz quem somos, a gente vai procurar nos outros. Verdade. E a gente vai ficar extremamente fragilizado, né? Queridos, muito obrigada pelo tempo de vocês. Beijo no coração, a gente se encontra quarta-feira da semana que vem. Até lá! Até lá! Esse foi o Pipoca de Graça. Até a próxima sessão. Produção e realização RTM Brasil.